Você está ouvindo o programa Sem Sombra de Dúvida, uma reflexão do cotidiano à luz da Palavra de Deus. Um trabalho realizado pela Igreja Presbiteriana do Brasil no Auer, Curitiba, Paraná. Olá, eu sou o presbítero Luiz e nossa proposta hoje é analisar as Sagradas Escrituras em busca de resposta a uma pergunta que intrigou os seres humanos durante toda a sua existência. O fim supremo do homem é buscar a felicidade? Muitos filósofos, mas também muitos leigos, já se debruçaram sobre esse tema. Isso porque somos seres que precisam de uma motivação, ou seja, um motivo que nos leve a uma ação simples, mas também um motivo que nos leve a viver. Ninguém gosta da ideia de passar os seus dias cumprindo suas rotinas sem um propósito. Somos diferentes dos animais. Observe, eles simplesmente vivem. Não há um propósito maior em seus dias. Suas ações são motivadas por instinto com objetivos específicos. Se proteger, se alimentar. Mas você nunca verá um animal com vazio existencial. Um gato se jogando de uma janela de um prédio por não conhecer o seu fim. Ainda que a vida de um gato doméstico muitas vezes me pareça extremamente tediosa. Os seres humanos não conseguem viver assim. Foi o filósofo Nietzsche que disse que se você tem um motivo para viver, é capaz de tolerar praticamente qualquer coisa. De fato, uma vida com propósito pode ser vivida com satisfação, ainda que seja cheia de dificuldades e privações. Por outro lado, uma vida sem sentido pode ser muito difícil de ser suportada, mesmo que seja vivida com conforto, saúde e privilégios. Uma vida despropositada é o que tem levado muitos à depressão e ao suicídio. Portanto, conhecer o fim supremo do homem é como receber um grande pacote de presente com uma bateria vitalícia para a vida, e deixar de viver por viver e entender o grande motivo de estarmos aqui. Sem dúvida, muitos milionários dariam suas fortunas por esse conhecimento. O problema é que uma das consequências da queda do homem com o pecado foi o afastamento do seu propósito natural, aquilo para o que ele havia sido criado. E com isso, desde então, ele infrutíferamente tem buscado um novo propósito. E em uma dessas tentativas, surge a infeliz e destruidora proposta do Epicuro, por volta de 300 a.C., afirmando que o principal objetivo da vida é a obtenção máxima de satisfação e o afastamento de qualquer forma de sofrimento, o que alguns poderiam talvez definir como felicidade. E devido a algumas outras consequências do pecado, como o egoísmo, o egocentrismo, essa semente do mal encontrou um terreno muito fértil para crescer, o coração do homem. E desde então, milhões de pessoas têm sido enganadas por essa falsa sensação de uma vida em busca de felicidade, procurando prazeres e buscando se afastar de todo e qualquer tipo de sofrimento, sem entender que o sofrimento muitas vezes nos aperfeiçoam e nos aproximam de Deus. Pais mal conseguem educar seus filhos por acreditarem que essas crianças não podem sofrer de forma alguma, deixando-as completamente despreparadas para a vida. Em nossos dias ainda mais, o homem vive constantemente em busca de felicidade, seja no prazer, em uma carreira de sucesso, no empoderamento, na fama ou riqueza. Pessoas que se dizem cristãs oferecem cursos extremamente caros para os desavisados que desejam prosperar e serem felizes. Porém, o que temos visto é só frustração. Alguns conseguem encontrar satisfação na riqueza por algum tempo, mas logo se veem novamente sem o tal propósito, e descobrem que a felicidade não estava onde eles imaginavam. Mas então, qual é o fim principal do homem? Essa resposta só será encontrada com a ação do Espírito Santo. Ela não é para o entendimento de qualquer pessoa. Ela só se alcança com fé. Como nos diz a Confissão de Fé de Westminster, o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. E essa resposta está fundamentada em textos como o de 1 Coríntios 10:31, que nos diz que devemos fazer tudo para a glória de Deus. E em Salmo 73:25, quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ou ainda no verso 28 desse mesmo capítulo, quanto a mim, bom é estar junto a Deus. E tantos outros textos e exemplos bíblicos que nos levam a compreender que nosso propósito maior não é ter felicidade, mas viver para Cristo e encontrarmos a alegria suprema de pertencermos a Ele, de desfrutarmos da presença do Criador de todas as coisas, do ser mais poderoso, mais sábio e mais amoroso que existe.
A felicidade, que hoje é buscada como fim supremo, será então uma consequência de quem conseguir entender essa verdade. Sem sombra de dúvida, portanto, o fim supremo do homem não é a felicidade, mas o viver em Deus e para Deus, a verdadeira fonte de felicidade. Você acabou de ouvir o Sem Sombra de Dúvida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, no Hour. Visite-nos na rua Anne Frank, 845, Curitiba, Paraná, e assista os nossos cultos pelo YouTube no canal IPB Hour.